Galera, como vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é a professora Liz, de Língua Portuguesa. Eu já apareci aqui algumas vezes para poder corrigir com vocês alguns simulados. E hoje eu estou aqui mais uma vez. Dessa vez nós vamos corrigir o simulado da ESA. Então vamos lá ao que interessa, né? Começando então com a questão número 15. E a questão número 15 ela vai dizer o seguinte: o contrário de um indivíduo criterioso é o indivíduo. Nessa questão, a gente precisava saber os significados de cada palavra, né? Para que a gente pudesse saber e o antônimo, no caso, né? O contrário do que é criterioso. Primeiramente, a gente precisa saber o que é criterioso. Bom, o que é criterioso? Criterioso, né? Nada mais nada menos do que alguém muito sensato, muito justo, né? Muito correto. Muito cauteloso, seguro de si, né? Alguém que está muito seguro ali do que está fazendo, muito criterioso. Então, a gente precisa achar o que aí? O contrário disso, né? E aí temos aí algumas alternativas. A primeira alternativa é a letra A, que vai dizer que o contrário de criterioso é alguém inconsequente. O que significa inconsequente? É alguém, como o nome já diz, sem consequências, né? Que não liga para consequências. Alguém que vai muito de encontro a coisas muito erradas, né? Ele é muito contrário de coisas justas, né? Muito contrário de coisas corretas. Então, a gente pode dizer que ele é o contrário de criterioso? Sim. Mas primeiro a gente vai ver as outras questões, tá bom? As outras alternativas. Letra B, respeitoso. Bom, respeitoso, muito fácil, né? A gente sabe que respeitoso, como o nome já diz, né? Como a própria palavra já diz, alguém que respeita, alguém que tem respeito, né, consigo, alguém bondoso, né, alguém que sabe os limites, é alguém respeitoso, né? Caridoso, como o nome também já diz, caridoso vem de caridade, né? Então, alguém que faz muita caridade, alguém que é muito agradável, alguém que é muito respeitoso, bondoso, né? Ocioso vem de ociosidade. Ociosidade é o quê? É quando você está inativo, né? Está desocupado, não tem muitas coisas para fazer. Ocioso é quando a gente tira aquele dia, né? Às vezes no domingo de manhã para poder dormir até um pouquinho mais tarde, né? A gente fica na preguiça no dia, vendo série. Esse é um tempo ocioso, né? Um tempo de preguiça, um tempo inativo. Então, assim, ocioso está parecido com criterioso? Não, é um pouco diferente do que é um ser criterioso, mas ainda assim não é o contrário, tá? O contrário de ociosidade seria atividade, né? Seria trabalho, muito ativo. Aí sim seria o contrário de ociosidade, beleza? Judicioso, né? Como o nome já diz, é alguém sério, alguém ajuizado, né? Alguém muito conciliador, alguém muito sensato. Então, bem parecido também com o que é criterioso. Então, realmente, o contrário de criterioso é a alternativa A, inconsequente, beleza? Então, vamos marcar aqui, inconsequente. Então, vamos lá para número 16. Eita, ferro. Eu fiz besteira aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o período. Vamos lá, vamos ler o período. Está da seguinte forma: a polícia, pontinho, pontinho, no roubo e pontinho, pontinho, ladrão. Quando a gente vê a frase assim e que os verbos, né, eles estão muito ausentes, para que a gente possa saber qual o tempo que a gente precisa conjugar, é importante que a gente olhe as alternativas, né? E aí, nas alternativas, como a gente pode ver, elas estão todas no passado, né? Então, se estão no passado, a gente tenta conjugar o quê? No pretérito perfeito, ok? Então, vamos lá. A polícia, pontinho, pontinho, roubo e pontinho, pontinho, ladrão. O primeiro verbo que vem aí pra gente, a primeira alternativa, é interveio, né? Interveio, interviu, interveu. Quando a gente pensa no verbo interveio,
né, no verbo intervir, a gente precisa pensar da origem desse verbo, ok? Da formação desse verbo. Aqui, no caso, inter e veio, tá? Muitas pessoas acham que o interveio, ele tem alguma coisa a ver com ver, né? Interveio, tipo, interviu, sabe? Questão de olhar, né? De ver. E não. O interveio, ele vem da palavra vir, de ir e vir, ok? Então, todas as vezes que a gente for conjugar o interveio, a gente tem que pensar que a terminação do verbo interveio é a terminação de ir e vir, não de ver e ver de olhar, ok? Então, vamos lá. Se a gente retirasse essa parte do interveio e a gente quisesse conjugar esse verbo no pretérito perfeito, como que conjugaríamos? Eu intervi, tu interviste, ele interveio, ok? Então, se ali na frase está falando a polícia, no caso ela, né, eles, o que seria? Seria interviu? Seria interveio? Não, seria interveio, ok? Porque vem do mesmo verbo de vir. Então, eu intervi, tu interviste, ele interveio. Então, a polícia interveio, ok? Pensando assim, que estamos no pretérito perfeito, a polícia interveio no roubo e deteu ou deteve? A polícia deteve o ladrão, ok? Belezinha? Não tinha, porque no caso do deteu, não seria no pretérito perfeito. Pensando que estamos no pretérito perfeito e no roubo e deteve o ladrão. A polícia interveio no roubo e deteve o ladrão. Ok? Tranquilo? Conseguiram entender? Espero que sim. Então, nosso gabarito aí, letra B de bola. A próxima questão é a letra... ó, já é da gabarito, gente. Que coisa horrível. Tá, moço, sai. A nossa próxima questão aí é a número 17. A número 17 vai dizer o seguinte: sentou-se, pontinho, pontinho, máquina e pôs-se, pontinho, pontinho, reescrever uma pontinho, pontinho, umas páginas do relatório. A gente pode observar que nessa questão aí é uma questão de crase, né? De você saber onde você vai usar a crase ou a artigo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro período é sentou-se a máquina. Quando a gente pensar em sentou-se a máquina, esse sentou-se a máquina aí, ele vai ser acraseado. Tá bom, gente. Por que ele vai ser acraseado? Porque sempre antes de uma palavra feminina, nós vamos usar a crase, tá? E além disso, a gente nota aí uma marca da preposição, né? Mais o artigo. Que no caso, sentou-se na máquina, sentou-se para a máquina, né? Então, a gente percebe a contração da preposição mais o artigo. E máquina é uma palavra feminina. E sempre antes da palavra feminina, a gente precisa usar a crase, tá? Então, a gente sabe que a primeira aí é um acraseado. Pôs-se a pontinho, pontinho, reescrever uma. Nesse daí, a gente vai usar acraseado ou artigo? Artigo, certo? Por quê? Porque antes do verbo, quando o verbo estiver no infinitivo, antes dele, nós não vamos usar a crase, tá bom? Nesse período, por exemplo, a gente só vê apenas a preposição. A gente não vê a contração da preposição, mas o artigo a, tá bom? Então, aí a segunda é a sem crase. E aí a próxima, reescrever uma pontinho, pontinho, as páginas do relatório. Bom, quando a gente pensa nessa questão de uma, a gente não pode usar o artigo, por quê? Pelo simples fato de ele estar antecedendo um artigo indefinido, ok? Porque uma é um artigo indefinido, beleza?
Então, a gente não pode usar o acraseado antes de um artigo indefinido. Simplesmente por isso. Se fosse no caso de preposição mais um artigo definido, aí sim a gente usaria crase. Mas por se tratar de um artigo indefinido, a gente não usa crase, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, né? Acraseado, anormal e anormal. Perfeito. Vamos lá. Prepara. Licença aqui. Foi. Número 18. A número 18 vai dizer o seguinte. Angélica, animada por tantas pessoas, tomou-lhe o pulso e achou febril. Febril, sintaticamente, é. Gente, essa questão é muito boa. Por que ela é muito boa? Vou explicar para vocês. É importante que a gente olhe, sempre que pedir a análise sintática da questão, né? No caso ali de febril, e febril aqui a gente nota, né, que já é um segundo período, é importante que a gente faça a primeira análise desse período que está aqui, sabe? Não faça uma análise do período geral. Faça essa análise desse período aqui que a gente vai achar o gabarito, ó, rápido. E aí, nesse caso, tá aí, ó. Tomou-lhe o pulso e achou febril, certo? Quando a gente pensa tomou-lhe, o lhe aí, ele funciona como objeto indireto, né? Equivalente a dizer que tomaram o pulso de alguém. Mas quem é esse alguém? Ninguém sabe, né? E febril, ele é um adjetivo relacionado ao objeto, lhe, né? Porque esse lhe é que estava febril. Como a gente não sabe, a gente vai entender que ele é um objeto, né? Pegou-lhe o pulso de alguém e achou o febril, ok? Então, a gente pensa que febril, ele é o que aí? Ele é o adjetivo, né, que está relacionando esse objeto. O adjetivo febril, né? No caso aí, nenhuma qualidade, está febril. Mas ele está dando aí, adjetivando esse objeto, que é o lhe, né? Que está sendo aí um objeto indireto. Então, a gente pode dizer que o gabarito da nossa número 18 é a letra C de casa, predicativo do objeto. Cadê aqui? Perfeito. Vamos lá agora. Número 19. É possível que comunicassem sobre políticos. A segunda oração é: letra A, subordinada substantiva subjetiva. Letra B, subordinada adverbial predicativa. Letra C, subordinada substantiva predicativa. Principal é subordinada substantiva objetiva indireta. Bom, a gente precisa pensar qual é a oração aí que ele está se referindo, né? No caso, a segunda oração, que é comunicassem sobre político, né? A primeira oração é possível que comunicasse. A segunda aqui, sobre políticos, ok? E aí, nesse caso, a gente precisa notar a seguinte forma, que a oração, né, sobre políticos, ela exerce um valor de substantivo, né? Que ela funciona ali, na verdade, como um sujeito da oração principal, que a oração principal, no caso, é possível que comunicasse. E aí a gente se pergunta, comunicassem o quê? Né? Sobre políticos. E aí você começa a entender que se trata de uma oração calma aí, subordinada, substantiva, subjetiva, né? Isso mesmo, subordinada, substantiva, subjetiva. Letra A. Porque a segunda oração, aqui, sobre políticos, ela exerce uma função, né? Funciona como um sujeito da oração principal, né? Ela exerce um valor aí
de substantivo, né? É possível que comunicassem a quem ou, né, o que sobre políticos, ok? Então, vamos para a próxima questão. Número 20 aí, vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi pontinho, mas o filme e o desenho pontinho compensaram, pois saímos todos pontinho. Essa questão, ela é nada mais nada menos do que concordância, né? A gente precisa pensar na concordância aí, ao começar a fazer, né, essa questão. Antes de fazer, nem começar a fazer, antes de fazer. A entrada para o cinema foi o quê? Caro, cara, né? Por que cara? Porque a gente precisa concordar com a palavra que está ali no início, né? O que ele está falando que foi caro ou cara? A entrada do cinema. A entrada tá terminando em quê? Em ai, né? Uma palavra feminina. Então a gente vai falar cara, ok? Foi cara, não foi caro. Né? A entrada do cinema foi cara. A entrada para o cinema, o bilhetinho, né? A entrada foi cara, ok? Mas o filme e o desenho apresentados, porque nós estamos falando aí de duas coisas. Foi um filme e um desenho. Então, eu não posso falar apresentado. Tem que falar apresentados, porque se tratam de dois, né? Um filme e um desenho. Apresentados compensaram, pois saímos todos alegres, né? Todos alegres, por quê? Porque somos muitos, né? Pelo fato de sermos todos, não somos só eu, né? Todos têm mais de uma. A partir do momento que falamos todos, a gente pensa que tem bastante gente. Então, todos alegres com o filme. E aí, o nosso gabarito vai ser, vamos lá, entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres. Letra D de dado. Foi que foi. Agora vamos lá. Número 21. As palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as preposições a em de para, de a de, por de com para com, e com a. E com não, com a. Perdão, gente. Nessa questão, eu confesso que é uma questão que te põe a pensar e procurar entender. Eu acho que pode travar muita gente, de pensar que, caramba, o que ele quer de mim aqui? Na verdade, essa questão, você precisa formar uma frase, né? Depois de... Quando ele pergunta quais são as preposições que regem, você precisa montar uma frase que logo depois dessas palavras venha uma preposição, ok? Então, vamos lá. Ansioso por alguma coisa, né? Eu fico ansioso por alguma coisa. Eu não posso falar eu fico ansioso a alguma coisa, não fico ansioso de alguma coisa, por alguma coisa, né? Ou ansioso com alguma coisa, até que funciona. Mas vamos para o próximo. Contemporâneo em... Não. Contemporâneo a alguma coisa, contemporâneo de. Sim, a gente pode pensar em contemporâneo de por quê? Contemporâneo de Machado de Assis é um livro contemporâneo de Conceição Evaristo, sabe? Então, é a preposição que mais se encaixa nessa alternativa. Misericordioso. Misericordioso para, misericordioso com, né?
como ali já está, por de com, misericordioso com alguma coisa, né? Estou sendo misericordiosa com você, né? Diante de tudo que você me fez, né? Então, a melhor alternativa aí para a gente, sem dúvidas, é a alternativa letra B, né? Por, de e com. Essa questão, gente, é uma questão que realmente ela trava de início, mas depois você formulando a frase, fazendo a frase, você começa a entender as preposições que elas precisam vir depois, né? Ansioso por alguma coisa, misericordioso de alguma coisa, ou contemporâneo de alguma coisa, misericordioso com alguma coisa, tá bom? Vamos lá, próxima questão, número 22. A número 22, ela vai dizer o seguinte: noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que os voltando, gente, desculpa. Aponte a opção em que substituídos os substantivos destacados acima fica incorreta a concordância de amontoado. Bom, então o que a gente precisa ver? A gente precisa ver nada mais nada menos do que quando fazendo toda essa modificação, né, os substantivos abaixo, se eles vão sofrer alguma alteração na concordância deles, fazendo com que eles fiquem incorretos, ok? Então vamos lá. Letra A de amor. Nuvens e brisas amontoadas. Bom, a gente sabe aí que nuvens e brisas é a última palavra aí no feminino, nuvens é uma palavra que tanto faz, então, amontoadas. Beleza. Odores e brisas amontoadas. Bom, odores e brisas amontoadas, ok? Só que a gente precisa pensar o que aí? Odores seriam os odores, né? As brisas. Só que a última aí, terminação, brisas, então a gente está concordando com brisas, né? A última terminação. Amontoados, ok? Então, odores e brisas amontoados. Então, beleza. Nuvens e morros amontoados, ok? Morros amontoados. Morros e nuvens amontoados. Ok também. Morros e nuvens amontoados, né? Morros e nuvens amontoados. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida em questão de nuvens aí, no caso, ela não tem no sentido feminino e masculino, né? A terminação dela é L. Então, a gente pode prosseguir achando que morros e nuvens está correto, sim, porque está, tá bom? Ficaria incorreta se fossem morros e brisas amontoados, ok? Aí sim estaria errado, porque seriam morros e o brisas não estaria concordando com amontoados. Aí a gente poderia estar como incorreto, tá bom? Letra E. Brisas e odores amontoadas. A gente vê aí a incoerência, né? A inconcordância que aconteceu. Porque, ó, brisas está no nosso feminino ali, beleza? Odores amontoados. Brisas e odores amontoadas. Eu disse para vocês o quê? Lá no início, por exemplo, odores e brisas amontoados, concordando. E aí aqui agora, né? Porque aqui, ó, odores e brisas amontoadas, né? E aí aqui, brisas e odores é para ser amontoados, concordando com odores. Mas não houve essa flexão, essa mudança, então a nossa alternativa errada aqui, né, com inconcordância, é a nossa letra E, pelo fato de ela estar concordando com brisas e não com odores. A gente tinha que concordar ali com a segunda palavra, ok? Belezinha? Então vamos para a nossa número 23. Ande ligeiro. Gente, hoje tá osso, né? Desculpa. Vamos lá, agora vai de novo. Respirando. Vai. Ande ligeiro, Pedro. O que é essa parte que tá grifada aí, né? O que seria esse Pedro? Ande ligeiro, Pedro. Né?
uma afirmação aí, um negócio forte. Ande ligeiro, Pedro, né? Uma exclamação, podia ser uma bronca aí, né? Um esporro. Vamos supor que Pedro está andando muito devagar e está perigoso, né? Por onde ele está andando. E aí eu digo, ande ligeiro, Pedro. Vamos embora, vamos rápido, que está perigoso, né? E aí o que seria esse Pedro aí? Sujeito? Objeto direto? Vocativo? Composto? Adjunto? Gente, o Pedro aí, como eu já disse, ele tá numa frase que é um chamamento, né? Ande ligeiro, Pedro. Vambora, Pedro. Além de ser um chamamento, ele tá separado por uma vírgula, tá vendo? Pedro. Seria a mesma coisa se botasse lá no início. Pedro, vírgula, ande ligeiro. Então, todas as vezes que a nossa palavra estiver separada assim pela vírgula, que ela se tratar de um chamamento, a nossa palavra, no caso ali, Pedro, né? A frase é um chamamento, mas a nossa palavra ali, exclusivamente Pedro, é um vocativo, beleza? A gente está evocando, né? Pedro, ande ligeiro, ok? Então, aqui, nossa número 23, se trata de um vocativo. Belezinha. Então, vamos lá. Número 24 agora. Sem prestar atenção, dirigia-se à sala da coordenação. A relação semântica que se estabelece entre as orações acima é de... Bom, ele está dizendo que a pessoa ali, né, sem prestar atenção, ela está se dirigindo à sala da coordenação. Ou seja, ele está falando do modo que essa pessoa está se dirigindo à sala da coordenação. Então, a nossa alternativa aí nada mais nem menos do que a letra B, modo, né? Já diz logo. Medicação. Nunca ouviu falar que medicação era alguma relação de oração? Pelo que eu sei, medicação é o que o médico fala quando a gente está doente, né? Os medicamentos, que eu não sei vocês, mas que eu fujo. Isso para mim é medicação. Causalidade seria uma causa, né? Por conta de não prestar atenção, ele se dirigia à sala da coordenação, entendeu? Aí seria uma causalidade. Temporalidade, nos dias passados ou de forma lenta, ele se dirigia à sala da coordenação, tá bom? Finalidade, quando estabelece um fim, né? Se dirigia à sala da coordenação, sem prestar atenção, ele queria se dirigir à sala da coordenação, né? Como se a forma de ele não prestar atenção fosse uma finalidade para ele estar na sala, né? E não é isso que está passando para a gente ali. Na verdade, realmente é modo, né? O modo da pessoa, sem prestar atenção, se dirigir à sala da coordenação. Sem prestar atenção, sem prestar atenção, dirigir-se à sala da coordenação. É o modo com que a pessoa se dirigiu à sala. Beleza? Vamos aí, modo. Vamos, então, para a nossa número 25. 25. A formação do vocábulo sublinhado na expressão o canto das sereias é composição por justaposição, derivação regressiva, derivação prefixal, derivação sufixal, palavra primitiva. Bom, a gente precisa saber do que se tratam essas derivações, né, para fazer essa questão. E a gente pensa mesmo, justaposição, né, tem a nossa derivação regressiva, prefixal, sufixal, primitiva. Mas, no caso, ele está falando do canto, né? Do canto das sereias. E aí a gente está vendo alguma derivação de sofrer aí? A derivação que eu vejo sofrer em canto das sereias é do verbo cantar, né? Que deixa de ter o ar para virar canto, né? Para ficar menor, né? Canto. Então, por esse fato, a gente pode dizer que era uma derivação regressiva, né? Porque era cantar, e aí perdeu o A para virar canto, né? Ficou menor. Então, se trata de uma derivação regressiva.
Prefixal, se fosse no começo, né? Sufixal no final. Primitiva, quando volta a palavra de origem, aí no caso a palavra de origem do canto é cantar, entendeu? Então, é uma derivação regressiva mesmo, tá bom? Belezinha? Número 20... Ah, nem botei o gabarito. Regressivo. Regressivo. Que soa o seu... outro formato. Número 26. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é nas mãos, B, indeterminado, C, eles, determinado, D, inexistente, ou eles dependem do contexto, E, nenhuma das alternativas anteriores. Bom, a gente precisa pensar na questão toda ali. Vamos lá. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Eles começaram... Quem começou? Eles. A ferir alguém, certo? Então, o sujeito desse verbo, começaram a feri-lo, é começaram. Quem começou? Eles. Tem algo determinado aí? Não. A gente sabe que eles que começaram a ferir. Quem? A gente não sabe. Então, podemos dizer que esse sujeito, no caso, começaram, né? Ele vai ser indeterminado. Uma regrinha muito básica que é legal para a gente não perder tempo em questões de sujeito indeterminado é que o verbo indeterminado ele vai estar sempre na terceira pessoa do plural, tá bom? Que é esse caso, começaram, né? Quem começaram? Eles, ok? Então, todas as vezes que você vê aí o verbo na terceira pessoa do plural, no caso sujeito, você sabe que é um sujeito indeterminado, tá bom? Que é o nosso caso aqui agora. Perfeito. Vamos lá. Número 27. A alternativa em que o plural dos nomes compostos está empregado corretamente é pé de moleques, beija-flores, obras-primas, navios e escolas. Pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navios e escolas. Pés de moleque, beija-flores, obras-primas, navios e escola. Pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navios e escola. Pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navios e escolas. Bom, vamos para a primeira palavra, que é pé de moleque. Né? O plural de pé de moleque é pés, né? São pés de moleque, né? Pés de moleque, vários pés de moleque, não pés de vários moleques, né? Pés de moleque. Então, nisso a gente já pode descartar aqui a letra A e a letra B. A gente já teve nosso gabarito, gente. Mas eu vou terminar as outras com vocês. Tá vendo como é importante se a gente sabe umazinha, a gente consegue o gabarito rápido. Mas vamos lá. A segunda, né? Beija-flor. É um beija, um passarinho que beija flores. Então, né? Ele vai não beijar uma flor, ele beija flores. Obras-primas, sim, são obras-primas. Navios e escola, né? São navios e escola, não navios e escolas, tá bom? Não se trata de mais de uma escola, mas são navios e escola. Então, nosso gabarito é o número 27, é a letra C de casa. Foi. Agora, a última, não menos importante, é a número 28, nossa questão de literatura aí. Quantas manifestações literárias brasileiras aparecidas durante o período colonial? Perdão. Letra A. Refletiam a grandeza da literatura portuguesa da época. Letra B. Não havia obras escritas, existia, pois, como manifestação oral.
Letra C. Eram ainda incipientes, apesar da escrita, pois a metrópole não incentivava esse tipo de produção. Letra D. O expressivo número de escritores que apareceram moviam-se com maiores vultos da literatura universal. Representa o esplendor das tendências literárias do medievalismo português. Então, a gente precisa pensar que esse período aí em que fala, esse período colonial, é o período do quinhentismo, né? E o período do quinhentismo, eu já falei isso aqui em outros simulados, era um período em que o Brasil, propriamente o Brasil, brasileiros, índios, a gente não tinha uma literatura, né? Pelo menos não reconhecida, não tinha uma literatura ali ainda presente. A nossa primeira literatura é a Carta de Pero Vaz de Caminha, e logo depois chegam os jesuítas com literaturas, mas elas eram extremamente literaturas formais, sabe? De formação, que eu digo, né? Porque eles queriam catequizar os índios. Então, não era uma literatura propriamente dita, né? Se a gente for pensar em literatura de livros, né? Uma literatura e no momento que as pessoas faziam e escreviam muito, não era assim, tá bom? Então, a questão de refletir uma grandeza da literatura portuguesa da época, não. Existia uma literatura portuguesa na época, mas o Brasil não refletia nada disso. Como eu disse, era uma literatura muito mais de informação. B. Não havia obras escritas. Existia, pois, como manifestação oral. Haviam obras escritas, sim. Só como eu disse, novamente, obras de formação, né, de padres jesuítas. Eram ainda incipientes, apesar de escritas, pois a metrópole não incentivava esse tipo de produção. Sim, a letra C está correta. Porque realmente, foi como eu disse, era plano de formação, então elas eram mais discretas, mais incipientes, porque não tinha esse incentivo de produção literária aqui no Brasil, que não tinha porquê, né? Que eles só queriam estar ali com os índios, então formar os índios, dar informação aí de alguma forma, mas não pensar na arte da literatura. Letra D. O expressivo número de escritores que apareceram obriam-se com maiores vultos da literatura universal. Gente, que expressivos números de escritores, não? Letra E. Representa o esplendor das tendências literárias no medievalismo português. Não precisa dizer que não, né, gente? Se tudo que eu disse até agora foi que eu não tinha nada dessas questões, era o ponto mais de informação, não tem como representar o esplendor das ciências literárias, não. Então, o nosso gabarito aí é a nossa letra C de casa. E foi nossa última questão, número 28. E por hoje é só, pessoal. Fala, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Cado Lima, de Geografia. E vamos à correção no simulado da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Sei que você está aí rumo a entrar no CFS, curso de formação de sargentos, e sabe que o papiro é necessário, né? Então, para conseguir manter o desenvolvimento, pega os bizus do Interação Concurso, se engaja e vai nesse desenvolvimento que vai valer muito a pena, é o seu futuro ali. Então, pega os bizus aqui, pega a correção, vou fazer explicações, né, junto com as questões. Então, vamos parte a parte, né? Tem questões de geografia física, questões de geografia humana, e aí a gente vai, né, desenvolvendo partes do conhecimento em cima, né, das questões. E como vocês foram aí, né, é importante avaliar e reparar, parar as arestas, né, e melhorar, né, nesses quesitos. Então, vamos começar as questões, né, mesmo as questões em si. Aqui, ó. Vamos lá. Está aparecendo para vocês as questões aí, ok? Tranquilo, tranquilo. Começando com a questão 35, né? A primeira questão de geografia é a questão 35, juntamente ali com história, né? A prova vem 6 questões. Na parte de saúde há uma modificação, né? Mas combatente em geral,
São 6 questões para história, 6 questões para geografia, dividindo ali também, né, a parte de geografia humana, geografia física. Olha, por exemplo, a questão de número 35. Fala o seguinte: quanto aos rios e aos seus depósitos, assinale a opção incorreta. Eu gosto, principalmente em simulados, colocar questões que dê essa possibilidade de incorreta, que todas as outras afirmativas são boas, né, para você estudar acerca de hidrografia. Já a primeira afirmativa aqui, ó, os rios, vamos ver se é A, ele quer a errada, incorreta. Os rios são cursos naturais de água doce, sim, com canais definidos e fluxo permanente ou sazonal para um oceano, um lago ou outro rio. Correto. Basicamente, né, se você for reparar, por exemplo, a característica dos cursos fluviais, desde sua nascente até sua foz, né, observa aqui, ó, característica, estão observando aqui, ó, desde as áreas de nascente, o dito curso superior de um rio, em área planáltica, em geral, né? Então, você tem desde rios alimentados pelo degelo. No Brasil, comum? Não. Você não tem no território brasileiro, embora a bacia amazônica seja mista, né? Tem uma parte, né, não no Brasil, nas áreas já próximas à Cordilheira dos Andes, ali entre Peru e Equador, que há um degelo, mas no território brasileiro é de alimentação à bacia amazônica pluvial, água das chuvas, como no Brasil em geral, né? Um país bem chuvoso. E aí você vê a relação do curso, então, superior, o início, oriundo dessas formações citadas, o curso médio, né, o curso intermediário, onde há suas curvaturas, seus meandros, e rios secundários, né, rios afluentes, subafluentes, são importantes para a formação dessa bacia hidrográfica. Até chegar ao curso inferior, ou baixo curso de um rio, né, onde há a área de foz. Nessa área de foz pode ser uma foz em delta, triangular, né, afunilada, há de exemplo delta do Rio Amazonas, delta do Parnaíba, há também, e é a predominância no Brasil, as chamadas foz em estuário, né, aberto, formando leques. O que, né, voltando ali para a questão, então a A já está toda corretinho, né? Vou voltar aqui para a questão. Vamos seguindo aqui, ó. E aí, não, voltei para a minha cara. Não, para a questão aqui, ó. Agora sim. Então, seguindo aqui a questão, galera, a opção B. Os tipos de alimentação fluvial das bacias hidrográficas são predominantemente pluviais. Foi o que eu acabei de falar, ó. Alimentação fluvial. Alimentação fluvial, de fluência, fluir do rio. Por isso, o Fluminense e Rio de Janeiro tem essa associação. Quanto pluvial, água da chuva. Então, no Brasil, a predominância são, sim, rios de alimentação pluvial. Então, correta, não pode ser nem A nem B, beleza? Vamos a C. Os rios são os principais agentes de transformação da paisagem, devido à sua capacidade de erosão, transporte e deposição. Sim, na verdade, né, o tipo de erosão fluvial é uma das mais importantes pelo mundo, e todo esse sentido de carregamento de matérias e transformação do espaço natural, muito é desenvolvido pelos rios, direto e indiretamente. Então, correto. Então, ó, A, B e C estão corretos. Só pode ser agora a D ou a E. Vamos ver a opção D. Os depósitos aluviais não apresentam nenhuma importância econômica, como hospedeiros de recursos minerais. Pô, aí está bem errado. Por quê? Gabarito delta. Já aqui, ó, pá, gabarito D delta. Quando a gente fala de depósitos aluviais, né, oriundos dos rios, esses leques aluviais sendo formados. Basicamente, você tem grande repasse de matéria orgânica, mas também disposição de recursos minerais observados nessas áreas. Muitas das problemáticas, né, associadas à contaminação de rios têm a ver com áreas em depósitos aluviais e utilização de materiais pesados, como mercúrio, dentre outros, para separação e obter, por exemplo, ouro.
Então, a característica de contaminação de área está muito associada também a essa lógica do recurso mineral, né, essa importância econômica. Beleza? Então, está errada a opção D, gabarito da 35 delta. Só para confirmar a E, né? Os rios são utilizados como vias de transporte e fonte de energia. Sim, no Brasil, o principal método de geração de energia elétrica é através das hidroelétricas, beleza? Água potável e água para irrigação. A agricultura também é que mais utiliza água no Brasil, justamente a agricultura. Então, 35 delta. Vamos à questão agora de 36, né? Descendo aí, falando sobre o clima, né? Os tipos climáticos da região sul são controlados por massas de ar tropicais e polares. Fator que confere a esses tipos de clima algumas características particulares em relação a outros climas do Brasil, dentre as quais se encontram. Então, ó, já a primeira coisa que tu precisa saber, está falando sobre os climas no Brasil, e nós temos 6 climas no Brasil. Mas não vai falar diretamente do equatorial, que está lá no norte, não vai falar diretamente do tropical úmido atlântico, que está em outras partes do Brasil, a de exemplo litorâneo, vai justamente citar aqui, ó, dos climas do Brasil, as áreas aqui do sul, do clima subtropical, beleza? Ao sul do trópico de Capricórnio, né? Até aí vai seguir para outros países, mas não entra nesse mérito, pois climas do Brasil. Então, está perguntando sobre o clima e da região sul subtropical. Já um resumo básico sobre este clima, o que você observa? Esse clima tem as temperaturas mais baixas no inverno pelo avanço no Brasil, né, no contexto do Brasil, pelo avanço da MPA, da massa polar atlântica, fria, vem lá da Patagônia, da Argentina, do sul da Argentina, e esse clima no verão, já o subtropical, ele tem temperaturas mais elevadas, pois elevadas num sentido, né, não comparativo ao equatorial, obviamente, da floresta amazônica, ou tropical, em muitas partes do Brasil, né? Mas basicamente ele tem uma grande oscilação térmica, isso é importante para o subtropical, que no verão em algumas áreas chega assim, próximo aos 30 e pouco, 40 graus, e no inverno chega, estamos no outono agora, por exemplo, mas já tem temperaturas próximas a zero em alguns lugares da região sul, do subtropical ali mencionados, beleza? Então, sabendo dessas características já básicas, vamos voltar à questão ali, que aí ao voltar à questão, eu consigo te explicar a parte, né? Vamos lá, voltou aqui. Aí, galera, vamos lá. Aqui na questão 36. Sobre a característica do clima, no sul, fiz aquele resumo, mostrei o mapa, vamos à opção A, vamos ver se é A. A ocorrência das maiores chuvas anuais nos meses de julho e agosto, nas cidades de Curitiba e Floripa, a capital, né, respectivamente, do Paraná e de Santa Catarina. O que acontece é o seguinte, a ocorrência das chuvas, as chuvas, na verdade, são bem distribuídas ao longo do ano e pelo território. Porém, quando fala bem distribuída, é porque não há uma primazia tão somente de um mês ou outro, somente uma estação e uma grande seca. Mas, obviamente, que no inverno, e justamente ali, ó, julho e agosto, o inverno é o período mais seco de todos os climas no Brasil, a observar a média, pois você tem um menor processo daquele ciclo hídrico de calor, evaporação, condensação, precipitação, tá? Então, acaba que os meses mais frios, e é justamente esses 2 meses, são os mais secos mesmo em comparação. Vamos a B. Uma maior regularidade da distribuição pluviométrica anual, é o que eu acabei de falar até, né? Tem uma boa distribuição, associadas às baixas temperaturas no inverno. Basicamente isso que tem no clima subtropical, achamos o nosso gabarito. Olha, então tem chuvas mais distribuídas ao longo do ano e a temperatura bem baixa, com eventuais geadas e precipitação e neve no período do inverno. Então, gabarito da 36, B. Vamos aqui às outras opções, só para eliminar, finalizar. A C, a pequena variação térmica anual, que mantém as temperaturas sempre acima dos 28 graus. Pô, primeiro que há uma maior oscilação térmica, uma maior amplitude térmica, o clima que mais varia,
enquanto o equatorial é o que menos tem, né, em amplitude térmica no Brasil, mais úmido. E as temperaturas sempre acima dos 28 graus também, muito quente para ser um clima na região sul. A D, a atuação da MEC, que é a massa equatorial continental, e da ZCIT, da Zona de Convergência Intertropical, principais elementos atmosféricos na formação das chuvas nessa região. Então, errado. E aí eu vou te mostrar por quê. Primeiro, quando nós falamos de MEC, a MEC está localizada numa área bem distinta, né, num comparativo. E é basicamente a massa equatorial continental, então está em áreas, né, bem distantes. Aqui, ó, observa, já aqui a imagem da MEC, massa equatorial continental, para influência, seja no inverno, seja no verão, para influenciar o clima subtropical, tem grande distanciamento, não influência direta. Basicamente a NPA que influenciam diretamente. Além disso, você ainda observa aqui, ó, a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical. Então aqui, ó, Zona de Convergência Intertropical de áreas. O nome já está falando, uma área que há uma convergência entre os trópicos. Então, por exemplo, Trópico de Câncer, no hemisfério norte, áreas de alta pressão, Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, áreas de alta pressão atmosférica. E tem a lógica da pressão dos gases, né, de maior para menor, então você tem deslocamento e formação dos chamados ventos alísios, né, de áreas do trópico para o Equador, que é uma zona de baixa pressão. Então, a relação da zona de convergência intertropical, ela vai coexistir, né, entre os tópicos, mas uma influência, um carregamento de umidade, diferenças de temperatura, com uma influência diferencial, principalmente em áreas como do norte, do nordeste, algumas partes do centro-oeste, maior influência no Brasil. Não estou descartando, obviamente, a presença e deslocamento de massas de ar a influenciar, né, até o sul do Brasil, mas ali está colocando como prioritário, como maior destaque. Aí deu aquela viajadazinha forçada, né, básica, melhor dizendo. Beleza? Então, vamos continuar aqui nas questões, beleza? Seguindo aqui para E, só para finalizar, grande irregularidade na distribuição pluviométrica anual aliada a baixa amplitude térmica. É basicamente o oposto, beleza? Então, equivocado. Sabemos, então, que o gabarito da 36 é a opção B de bola. Aqui, ó, bravo, beleza? Bom, vamos seguir? Vamos lá? Rumo ao CFS, a curso de formação de sargentos. Vamos lá, senhores e senhoras. 37. Assinale a alternativa correta sobre os fuso horários. Para falar de fuso horário, primeiro que você já tem que lembrar daqueles conceitos lá de latitude e de longitude. Lembra? O que influencia o fuso horário seria a latitude, ou paralelos, né, que é na horizontal, ou a longitude. Quando você observa aqui, ó, tá vendo o mapa? Basicamente, tem o mapa. Opa, volta aqui. O mapa mundi. O mapa mundi. Com esse mapa mundi, você observa, né, que você tem a influência na vertical, chamada longitude, que é que vai influenciar o fuso horário. E aí, mas por que isso, professor? Bem simples. Pensa, sistema de rotação, movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Tá girando. E a relação de formação, a Terra tem, não é senhor de terra plana, tá de sacanagem, não estamos falando de ciência aqui. Então, basicamente, nessa formação e estrutura, a movimentação durando cerca de 24 horas, há faces, há hemisférios, há partes que estarão voltados ao Sol, dia, estarão voltados, não estarão, né, o oposto, não estarão voltados ao Sol, basicamente noite. Simples. E aí esse sentido de rotação, lembra, não confunde, rotação com translação. Translação, movimento de todo o sistema solar, incluindo a Terra, em torno da estrela mor, do principal, né, do Sol. Basicamente, a rotação é o do próprio eixo. E aí, nesse sentido, vai dividir, simples. Ó. Se a Terra, formato circular, 360 graus. Dia tem 24 horas. A cada
364 dividido por 24 horas, né, os 360 graus dividido pelas 24 horas do dia, dá basicamente 15. Então, 15 graus de longitude equivale a um fuso, basicamente um fuso, uma hora, para que tenhamos 24 horas distribuídas, né? Porém, claro que nós não temos total regularidade desse 15 a 15, né, como você pode observar, pois você tem mudanças, alterações ali por características políticas, que valem a pena por lógicas econômicas, produtivas. E aí, quando nós observamos no Brasil, você tem basicamente 4, né, fuso horários. O das ilhas oceânicas, o horário de Brasília, que é o menos 45, né, o menos 3 horas, relação ao meridiano de Greenwich, pode vir como GMT, Meridiano Greenwich Time, ou UTC, da Convergência de Tempo Universal. O quarto fuso, né, atrasado em relação a Greenwich, mas basicamente o terceiro fuso brasileiro, contando das ilhas oceânicas, que é o do norte aqui, ó, né? Então, áreas que vão desde o centro-oeste até o norte do Brasil, menos 1 hora em relação a Brasília. E o último, que voltou, teve idas e vindas ali entre 2008 e 2013, mas retorna e mantém-se o fuso do Acre e de alguns municípios do Amazonas, o menos 5 GMT, né, 2 horas em relação a Brasília, beleza? E aí, sabendo disso, já de todos esses contextos ali em cima, né, vamos voltando à questão, né? E aí, com a questão, consigo desenvolver aqui, ó, voltou, né? A Terra foi dividida em 12 áreas, ou faixas de paralelos, com 30 graus cada faixa, totalizando todas elas 360 graus. Não, galera. Basicamente porque o dia não tem 12 horas. 24 já é pouco, né? Imagina se tivesse só 12. Seria bem mais complicado. Então, a ata é equivocada, beleza? Não são 30 graus de subdivisão, são 15, pois não são 12 faixas, são sim 24 faixas. 12 para o oeste, hemisfério ocidental, e 12 para leste, o hemisfério oriental. A B. O Brasil é atravessado por 4 fusos horários. Sim, acabei de mostrar ali e falar. Sendo o horário de Brasília correspondente ao segundo fuso. Sim, pois o primeiro é o das Ilhas Oceânicas. Com 3 horas de relação a Greenwich. Verdade. Gabarito B de bola. Pois, basicamente, é o menos 45, né? Se é a cada 15, de 0 a 15, 1, de 15 a 30, 2, de 30 a 45, 3. Então, basicamente, o horário de Brasília, que vai desde áreas do sul, passando pelo sudeste, centro-oeste, todo o nordeste, é o fuso, todo tirando as ilhas oceânicas, né? É o fuso de maior abrangência e importância em nosso território. A C. O fuso inicial situa-se no hemisfério norte, na latitude de Greenwich, a qual se convencionou o valor 0. Né? Então, não é latitude, é longitude. Né? É um erro conceitual. Latitude é a linha do Equador, são os paralelos. A opção D. A linha internacional de mudança de data corresponde ao meridiano de Greenwich. Não, o meridiano de Greenwich é o 0. O 12, né, o limite oeste, o 12 é o limite a leste, basicamente, próximo ali ao Japão, Austrália, Nova Zelândia, que você tem a linha internacional de divisão de data no Pacífico. Então, tá errado. A E. Os fusos delimitam horários adiantados a oeste de Greenwich e horários atrasados a leste desta linha. É o contrário. E aí já até por isso lembra. Pelo sentido de rotação, lembra lá do tanto convencional Japão, terra do sol nascente, a sua bandeira. Então, sentido para leste aumenta-se as horas e para oeste, ocidente, diminui-se as horas. Por isso que no Brasil todos os fusos estão atrasados em relação a Greenwich. Beleza? Vamos agora à questão 38, seguindo aqui, questão 38. Então, opção da 37 foi Bravo, B de bola, o gabarito, beleza? Vamos a 38. Dentre as fontes de produção de energia, é considerado maior causador de gases do efeito estufa, comparando, o percentual de utilização no Brasil. Então, vamos pensar o seguinte, primeiro detalhe,
Obviamente que os combustíveis fósseis, os recursos energéticos não renováveis, aqueles que uma vez utilizados, que não poderão ser reaproveitados, né, reutilizados de qualquer maneira em curto espaço de tempo, são os mais poluentes, porque a combustão, a queima, a de exemplo, o carvão mineral, o petróleo, dentre outros, xisto betuminoso, enfim, até o próprio gás natural é uma queima também. Como biocombustíveis é uma queima também. Porém, num sentido, não falei que biocombustíveis são não renováveis não, tá? Eles são renováveis. Estou falando sobre que há uma liberação, pois se há queima, há combustão, é esse processo de liberação de gases para o efeito estufa. Porém, ele cita nessa questão a associação com o percentual de utilização do Brasil. Então, vamos pensar o seguinte, sobre as principais fontes energéticas no Brasil, tá? Independente se é para geração de energia elétrica ou não, mas a principal fonte energética é o petróleo, seguido, por exemplo, pelos biocombustíveis, a biomassa, depois pela hidrelétrica, são as três principais, né, fontes energéticas brasileiras. O carvão mineral não, o gás natural também não, comparado a outros países, né? O Brasil tem um percentual de utilização bem pequeno. Então, das opções aqui colocadas, teriam que ser, num percentual de utilização, essas três que o Brasil mais utiliza: petróleo, biocombustíveis, né? O etanol, biomassas, biodiesel, de uma maneira geral, e as hidrelétricas. Hidrelétrica, não, né? Nesse sentido, a eliminação, então já está fora. Carvão mineral não utilizamos em grande quantidade, embora seja muito poluente em países como China, como as Coreias, como outros países, o próprio Estados Unidos, Canadá é bastante utilizado. Etanol, muito menos poluente do que derivados do petróleo. Gás natural, também menos poluente, a gente não tem grande percentual. Sobra, então, o velho conhecido petróleo. Tá? Então, o gabarito da 38 é o petróleo quanto a principal fonte utilizada em percentual e que causa grande poluição e gases do efeito estufa. Beleza, beleza? Então, 38, questão sobre fontes de energia, gabarito é petróleo. Vamos à questão de número 39. Questão 39 é sobre os modais de transporte, né? Modalidades, tipos de transporte no Brasil. Os projetos de infraestrutura para o escoamento da produção também começam a sair do papel. Com as hidrovias do Rio Madeira e Araguaia, então ali o Rio Madeira entre áreas como de Rondônia, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, o Araguaia justamente ali de áreas do Mato Grosso, áreas do Pará, Tocantins. Então, estou fazendo a extensão não só do rio mesmo em si, mas de seus afluentes, subafluentes. Então, associados a uma integração da bacia Tocantins-Araguaia, principalmente no centro-oeste, em parte do norte, e a bacia amazônica, ao sul, trecho sul da bacia amazônica, onde há o Rio Madeira. As estradas que ligaram a região ao Pacífico e aos portos do norte, como de Porto Velho, Porto de Belém, Anandeu, do Pará, Porto de Manaus, e a expansão dos trilhos da Ferronorte. Então, as áreas, eu tenho até aqui, ó, seguindo dali da questão, eu deixei até uma imagem da Ferronorte, vou colocar para vocês, mas basicamente você tem o clássico problema das ferrovias no Brasil, né? Problemas de investimento, áreas longínquas. Então, vendo aqui a imagem, né, de trechos da Ferronorte, no qual, de partes, já desde o noroeste paulista, né, o sul de Minas, ali do Triângulo Mineiro, e que vem, se estende até o Paraná, até áreas para área integração, e aí que é o que estuda-se e deveria ter uma aplicação, uma ramificação maior, para também eixos de integração comercial Mercosul, né? Então, basicamente, a Argentina, nosso principal parceiro comercial a nível, né, da América do Sul, né, tem uma importância nesse sentido. E aí segue, né, até a projeção, né, que tem trechos em construção, seguindo do Alto Taquari, aqui de transição do Mato Grosso do Sul, até Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso. Né? Aqui são áreas muito importantes no sentido a nível econômico, né, na verdade, são áreas de grande produção agrícola, né? Se você observa, não são áreas industriais ou de grande mineração, de grande ocupação urbana, e sim áreas de extensos latifúndios e produção agrícola.
Beleza? Então, voltando aqui à questão, já ficou a dica, né, da resposta praticamente. Vamos às opções aqui, fazendo por eliminação para matarmos essa penúltima questão. Olha a opção A. A expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia Ocidental, ao oeste da Amazônia, em função da crescente demanda por madeira e extratos vegetais no mercado mundial. Na verdade, não. Há uma relação de expansão do sul amazônico e vinculados à lógica agrícola e não da lógica de madeireiros. Não que não haja e que não tenha esse desmatamento, mas muito mais na Amazônia Oriental, né, sul e Amazônia Oriental, do que mais a oeste, áreas mais muito menos ocupadas. A B. Então, A está errado. As estratégias geopolíticas e controle das fronteiras norte e oeste do país, através da expansão e integração das vias de circulação. Então, esse, basicamente, ó, só retomando a pergunta, eu falei toda aquela parte, ele está no texto, ele fala que há esses novos eixos de circulação, novos modais de transportes ali em construção, vinculados à hidrovia, ferrovia e rodovia também. E qual seria a importância, qual seria a finalidade, digamos, mais direta para a construção dessas infraestruturas, dessas modalidades de transporte. Não pode ser a B, pois a relação de integração e características fronteiriças, além de, né, ter suas debilidades, não vou entrar no mérito aqui porque foge da questão que é sobre transporte, mas a finalidade desses eixos de circulação não é basicamente para a ocupação dessas áreas fronteiriças, mas sim para um sentido econômico por trás disso. Poderia ser industrial? Poderia. Poderia ser agrícola? Poderia. Poderia ser comercial? Também. Mas pensa na vocação, na característica da área. Quando falando vocação, é forte falar, né? Na verdade, vão criando características culturais mesmo. Mas está longe de ser um aspecto urbano industrial da região, né? Mas vamos lá. A C, então a B também está errada. C, aos efeitos do Mercosul que intensificou o fluxo de produtos agrícolas brasileiros, como laranja, cana, para países da América Latina. Mas então, esses eixos de produção, até poderia ser essa, não é de grande, poderia ser maior, de grande integração Mercosul, que é muito mais ao sul, né? Mercosul basicamente Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, a Venezuela está suspensa, e a relação de produção desses bens agrícolas, como a laranja, como a cana, estão muito mais para o sudeste e não para o centro-oeste e norte, que são as áreas de ocupação dessas infraestruturas viárias. A D, então C está errado. Aos projetos governamentais de integração que visam a consolidação do Merconorte, tendo a Venezuela e o Chile como corredores de exportação. Não. Então, a Venezuela há uma grande distância até para essas infraestruturas aí viárias, né? Venezuela basicamente está em divisa com Roraima, né? Área fronteiriça, perdão, com Roraima e com o Amazonas. Então, está bem distante dessas infraestruturas de transporte, nem sigo. E do Chile também. Gabarito só sobra né? A estruturação da região centro-oeste como importante polo agropecuário exportador integrado aos grandes mercados mundiais de soja e carne, gabarito basicamente, áreas. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem os maiores rebanhos bovinos, né, de Nelores, Zebus, Angus, enfim, maior rebanho do Brasil, e grande produção de soja também. Há grande produção no sul, mas o destaque é justamente para a região centro-oeste, essa expansão com estruturas viárias que tem uma capacidade de carga maior, né, útil, é bem destinado à produção agrícola. Ok? Então vamos à questão de número 40, a última, gabarito da 39 é 41. Sobre a demografia brasileira. Então, demografia, demo, povo, grafia, estudo. Então, estudos populacionais, falando sobre a população. Podemos afirmar que então, ó, como vai falar várias características aqui, também sobre características étnicas, raciais, vou colocar uma imagem aqui, retirada do IBGE. Na verdade, não só do IBGE, né? de toda a relação da PNAD, né? Do Programa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, estamos vendo aqui a imagem? População residente por cor ou raça no Brasil. Então, obviamente que isso, por isso a importância este ano do censo que tem sido discutido e a não verba tal,
conhecer a nossa população. E, basicamente, aqui há uma autodeclaração. Então, há alguns dados, né, são os dados oficiais, o que cobram-se nas questões, mas a relação por cor, raça, autodeclaração. Nessa autodeclaração, observa-se que a população brasileira, dos seus cerca de 210 milhões de habitantes, 42% declara-se branca, 9,4% declara-se preta, 46,8% declara-se parda. E números, né, próximos a 1%, bem pequenos, de orientais, né, ditos amarelos, e indígenas. Obviamente que há uma relação aqui tênue entre as características de consideração, né, entre pardos e pretos, características fenótipas ou não analisadas, enfim. Mas o que você observa é que a predominância no Brasil, fazendo um somatório de ali próximo a seus 47%, 48%, é de pretos e pardos, seguidos por brancos e aí, por fim, indígenas e amarelos. Ok? Observando disso, vamos agora voltar à questão para ver os detalhes ali, a opção para não cair em pegadinha, beleza? Voltando aqui à questão, ó, falando primeiro que a população, então independente, já mostrei ali a tabela, mas há outras informações citadas aqui também. Primeiro, a população brasileira é regularmente distribuída, predominando os brancos e etariamente os jovens. Então, não. Primeiro que não é bem distribuída pelo território. Então, e características que você observa de áreas costeiras, áreas do sudeste e do nordeste com populações muito maiores. Há de exemplo, olha a ordem das maiores populações absolutas do Brasil. Dos 210 milhões, o sudeste tem cerca de 84, 85 milhões de habitantes. Sério. Só São Paulo tem mais de 45 milhões. Depois Minas, depois Rio de Janeiro. Então, o sudeste, quase metade da população brasileira. Nordeste, com mais uns 55, então já botou aí 60%, 70% da população. Aí o sul vem com uns 28 milhões. Basicamente, sobra um pouco mais de 30 milhões para o norte e o centro-oeste, que é a região de menor população absoluta no Brasil. Tá? Então, nessa ordem, sudeste mais populosa, seguida pelo nordeste, depois o sul, depois o norte e, por último, o centro-oeste, menor população. Então, só para ter ideia, o centro-oeste tem cerca de 15 milhões. Olha o tamanho do centro-oeste. O Rio de Janeiro tem cerca de 16 milhões, 16, 17. Olha o tamanho do Rio. Tá? Então, a desproporção, a relação de vazios demográficos, de baixa densidade demográfica é muito clara. E algumas áreas com bem elevadas. Então, a ata é errada, não é regularmente distribuída e a predominância é de pretos e pardos e não de brancos. A B, irregularmente distribuída. Sim, acabei de demonstrar o quanto é irregular a distribuição. Predominando etnicamente os pardos e pretos. Sim, em conjunto e etariamente o adulto. Então, a nível de idade, entre crianças, né, adultos e idosos, há um quantitativo muito maior de adultos. Idosos têm aumentado-se na pirâmide etária pela expectativa de vida, mas a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos tem diminuído. Então, as crianças e jovens também, em percentual, têm diminuído no Brasil. Então, gabarito B, beleza? 40 P de bola. Vamos a C, D e E, só para finalizar. A C, de elevado crescimento vegetativo, elevado nível cultural e com predominância étnica do negro. Então, não tem elevado crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a de mortalidade. Basicamente, vamos diminuir década a década. A D, de grande crescimento vegetativo. Já está errado de novo, ó, de alto crescimento vegetativo. Todos esses daí estão equivocados já desde o início, pois o nosso crescimento demográfico vegetativo tem reduzido ao longo dos anos. Beleza?